bem, pessoal? Assunto da aula de hoje, declividade da reta, ou, se você preferir, coeficiente angular da reta. Em primeiro lugar, eu vou definir o que seria o ângulo de inclinação da reta. Então, observem bem que a reta R intersecta o eixo X. E eu vou destacar aqui para vocês um ângulo. Este ângulo formado entre o eixo X e a reta, ângulo esse que está acima do eixo X, né, e à direita em relação à reta, ângulo esse cuja medida deve ser lida a partir do eixo X e no sentido anti-horário, tem medida que eu vou indicar por θ e é chamado de ângulo de inclinação da reta. Então, observe bem, o ângulo de inclinação de uma reta é o ângulo formado entre a reta e o eixo X, ângulo este que está acima do eixo X e à direita da reta. Aqui, o ângulo θ, tá bom? Então, esse é o ângulo de inclinação da reta, ok? Quando a reta é paralela ao eixo X, nós admitimos o ângulo de inclinação como sendo zero, de acordo? Tá? E quando a reta é perpendicular ao eixo X, o ângulo de inclinação vale, claro, 90 graus. Coeficiente angular da reta ou declividade da reta, nós normalmente representamos pela letra M, é, por definição, a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, se o ângulo de inclinação da reta é um ângulo com 45 graus, o coeficiente angular ou declividade da reta é a tangente de 45 graus, que é 1. Por outro lado, se o ângulo de inclinação da reta for um ângulo com 60 graus, o coeficiente angular da reta será a tangente de 60 graus, que é raiz quadrada de 3. Agora, vamos admitir que eu não conheça o ângulo de inclinação da reta. Vamos admitir que eu conheça apenas dois pontos da reta. Então, por exemplo, eu conheço o ponto A, que tem coordenadas x índice A para a abscissa e y índice A para a ordenada. E conheço as coordenadas do ponto B. Vamos admitir que a abscissa do B é o x índice B e que a ordenada do ponto B é o y índice B. Será que é possível encontrar o coeficiente angular da reta quando se tem dois pontos pertencentes a ela? A resposta é simples. Sim, é possível. Basta que eu considere a existência deste triângulo retângulo que eu estou destacando agora para vocês, tá vendo? Triângulo retângulo destacado aqui, tá? Bom, eu vou admitir que este vértice que contém o ângulo reto é o vértice C, tá bom? Notem que a medida do cateto AC é igual a essa distância, ou seja, é o x índice B menos x índice A. Olha, da origem até aqui eu tenho x índice B, da origem até este ponto eu tenho x índice A. O que eu quero é esse pedaço, que é, portanto, todo o x do B menos o x índice A. Portanto, esse cateto horizontal AC tem medida x índice B menos, deixa eu corrigir aqui que não ficou legal, vamos tentar de novo, x índice B menos x índice A, de acordo? E o cateto vertical terá como medida essa distância, que é o y índice B menos o y índice A. Y índice B menos y índice A, tá bom? Agora, é importante observar que se o ângulo de inclinação da reta é θ, este ângulo aqui também mede θ. E por quê? Ora, o cateto AC está em uma reta que é paralela ao eixo X. Eu tenho, portanto, duas paralelas, eixo X e a reta que passa por AC, e uma transversal. Esses dois ângulos são chamados de correspondentes e possuem medidas iguais, eles são congruentes, tá? Então, se esse ângulo mede θ, esse aqui também mede θ. Mas, Miranda, nós não conhecemos o ângulo que mede θ, ou melhor, não conhecemos o valor do θ, é verdade. Mas é importante observar que no triângulo retângulo é possível calcular a tangente do ângulo sem conhecer a sua medida. No triângulo retângulo, por definição, a tangente do ângulo θ é a medida do cateto oposto, que seria o y índice B menos o y índice A, sobre a medida do cateto adjacente, que no caso é o x índice B menos o x índice A, ok? Conclusão brilhante a que chegamos. Se nós conhecemos dois pontos pertencentes a uma reta, calculando diferença entre as ordenadas dividido por diferença entre as abscissas, nós encontramos, na verdade, o coeficiente angular da reta, mesmo não conhecendo o ângulo de inclinação da reta, ok? Tranquilo, pessoal? Agora, eu tenho aqui, ó,
AX mais BY mais C igual a zero, que é a equação geral da reta. Importante observar que a equação geral da reta nos permite encontrar o coeficiente angular calculando menos A sobre B. Isso pode ser provado, tá? Um outro vídeo eu posso mostrar para vocês com a demonstração. Então, quando eu calculo menos A sobre B, eu obtenho o coeficiente angular da reta. Menos A sobre B é menos o coeficiente que multiplica x, dividido pelo coeficiente de y, tá? Então, eu acabo de encontrar três maneiras que me permitem determinar o coeficiente angular da reta, ou seja, a declividade da reta. Quando eu tenho um ângulo de inclinação, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Quando eu tenho dois pontos da reta, os pontos A e B, a diferença entre as ordenadas dividido pela diferença entre as abscissas me permite encontrar esse coeficiente angular. E a partir da chamada equação geral, eu calculo menos A sobre B. Agora eu vou falar um pouquinho sobre equação reduzida. Equação reduzida. A equação reduzida é a equação que eu obtenho isolando o y a partir dessa que seria a equação geral. Eu vou isolar o y, vou deixá-lo só. Então, no primeiro membro eu tenho BY, e no segundo membro eu vou ter menos AX, menos C. Para isolar o Y, basta dividir toda a igualdade por B. BY dividido por B dá Y, menos A dividido por B, menos A sobre B, e menos C sobre B. Agora, observem que menos A sobre B é algo que nós já vimos anteriormente, né? Menos A sobre B nada mais é, pessoal, olha para cá, ó. Menos A sobre B é o coeficiente angular da reta. Então, esse coeficiente que aqui está é o coeficiente angular da reta representado pela letra M de Maria. E esse outro coeficiente, menos C sobre B, eu vou indicar por H. E ele recebe o nome de coeficiente linear. Ele é o coeficiente linear da reta. Linear, tá? Coeficiente linear da reta. Muito bom. O coeficiente angular é M de Maria, o linear é o H, então a equação reduzida é da forma y igual a mx mais h. Esta é a forma, né, a partir da qual se apresenta a equação reduzida de uma reta, y igual a mx mais h. Importante observar que o m de Maria já é o coeficiente angular da reta e o h é o linear. Então, olhando para a equação reduzida, eu tenho informações importantes sobre ela. Eu tenho o angular e o linear. E qual é o papel do linear? O angular, nós sabemos que ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Isso significa que se eu alterar esse ângulo, ou seja, se eu altero a inclinação da reta, eu automaticamente altero o coeficiente angular. Mas o linear? Bem, observe que essa reta R intersecta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Se uma reta intersecta o eixo Y em um ponto cuja abscissa x é zero. Isso é fato, né? A reta corta o eixo Y em um ponto cuja abscissa x vale zero. Para eu encontrar a ordenada desse ponto, basta, na equação da reta, atribuir zero ao x. E notem que se eu colocar zero no lugar desse x, terei 0 vezes m de Maria, que dá zero, e 0 mais h dá h. De novo, coloco zero no x na equação reduzida da reta. 0 vezes m de Maria dá zero, e, portanto, o y é h. Conclusão, qual é o valor do y? É o h. O h é o valor do y quando o x é zero. h é o valor de y quando o x é zero. h é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo y. O coeficiente linear da reta indica, portanto, onde a reta intersecta o eixo y. Certo, pessoal? Tá? Tranquilo até aí? Muito bom. Agora, eu vou considerar uma outra reta. Reta essa que é perpendicular ao eixo x. Tá vendo? Uma reta perpendicular ao eixo x. Está aqui. Tá? Reta perpendicular ao eixo x. Reta que tem ângulo de inclinação 90 graus. Então, é importante observar que essa reta que eu acabo de construir, ela tem ângulo de inclinação. E o ângulo de inclinação vale 90 graus. Mas ela não tem coeficiente angular. Porque o coeficiente angular de uma reta é a tangente do seu ângulo de inclinação.
essa reta tem ângulo de inclinação 90 graus. O coeficiente angular dessa reta seria a tangente de 90 graus. Tangente de 90 graus não existe. Então, essa reta, a reta vertical, a reta perpendicular ao eixo das abscissas, é a única reta para a qual não há coeficiente angular, tá bom? Agora, olha só, continuando, a reta R representa uma função estritamente crescente. Note que o ângulo de inclinação da reta é um ângulo menor do que 90 graus. Θ é medida de ângulo agudo. O ângulo de inclinação dessa reta é um ângulo agudo. A tangente de um ângulo agudo, a tangente de um ângulo cuja medida está entre 0 grau e 90 graus, é sempre um número positivo. Então, o coeficiente angular desta reta, que representa uma função estritamente crescente, é um número positivo, tá bom? Agora, eu vou considerar uma outra reta, tá bom? Olha, essa reta aqui, quer ver? Atenção. Pronto. Essa reta representa uma função estritamente decrescente, né? Eu vou admitir que essa reta é a reta S. Opa! Pronto, reta S, de acordo? Tá? O ângulo de inclinação dessa reta, que eu vou representar em azulzinho, ele tem medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Trata-se de um ângulo obtuso, certo, pessoal? Ângulo obtuso, ângulo com medida entre 90 graus e 180 graus, é um ângulo que no ciclo trigonométrico estaria no segundo quadrante, né? E a tangente de um ângulo obtuso, de um ângulo do segundo quadrante, é um número negativo. Portanto, essa reta tem coeficiente angular menor do que zero. O coeficiente angular de uma reta que representa uma função estritamente decrescente é um número negativo, tá? Então, função crescente, coeficiente angular positivo, função decrescente, coeficiente angular negativo, e a reta perpendicular ao eixo X não possui coeficiente angular, ok? É isso aí. Vamos resolver um exercício, né? Atenção. Seja uma reta R que no plano cartesiano passa pelos pontos A com coordenadas 3 e 2, B com coordenadas 5 e 4. Seja ainda outra reta S que forma um ângulo com R igual a 120 graus, conforme ilustrado abaixo. Eu tenho uma reta R que passa pelos pontos A e B, e eu tenho uma reta S que forma um ângulo com de 120 graus com R. Muito bem, calcule o ângulo alfa que a reta S forma com o eixo das abscissas. Perfeito. Olha para cá um minutinho. Ó. Vamos começar assim. O ponto A tem coordenadas 3 e 2. O ponto B tem coordenadas 5 e 4. Eles estão na reta R, né? Cujo ângulo de inclinação admitirei ser ângulo com medida θ. Pois bem, se eu estiver interessado em encontrar o coeficiente angular da reta R, que eu vou representar por M índice R, basta calcular a tangente do ângulo θ. Ou, considerando que eu tenho dois pontos da reta, basta calcular diferença entre as ordenadas de A e de B, dividido por diferença entre as abscissas de A e de B, certo? Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Quem tem dois pontos de uma reta, encontra o coeficiente angular, calculando a diferença entre as ordenadas dividido por diferença entre as abscissas. A diferença entre as ordenadas pode ser 4 menos 2. E entre as abscissas, 5 menos 3. Então, teríamos diferença entre as ordenadas 4 menos 2 e diferença entre as abscissas 5 menos 3. 2 sobre 2 dá 1. Ora, pessoal, a tangente do ângulo θ, que é o coeficiente angular da reta, é igual a 1. E o θ, observe bem, é a medida de um ângulo agudo. O único ângulo agudo para o qual, né, a tangente é 1 é 45 graus. Então, acabamos de determinar a medida θ, 45 graus. Este ângulo que eu destaco agora, ele vale 60 graus. Por quê? Porque a soma deste valor com 120 graus tem que dar 180 graus. Perfeito? E este outro ângulo que aqui aparece, eu vou admitir que ele tem medida beta. No triângulo em questão, tá? Θ mais 60 graus mais beta, soma das medidas dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180 graus, tá? Só que o θ vale 45 graus.
45 graus mais 60 graus mais beta igual a 180 graus. Isso me permite encontrar o valor do beta, né? O beta é 180 graus menos 60 graus menos 45 graus, que dá 75 graus. Perfeito, já temos a medida beta. Agora, observe que alfa mais beta resulta 180 graus. Alfa mais beta, 180 graus. Como o valor do beta é 75 graus, concluímos que o alfa vale 105 graus, tá? Eu também poderia ter obtido o alfa, talvez até com um pouco mais rapidez, lembrando que alfa é medida do ângulo externo desse triângulo que aqui está. E a medida do ângulo externo sempre é, no caso de um triângulo, igual à soma das medidas dos internos não adjacentes. Então, o alfa, na verdade, seria θ mais 60 graus. O alfa seria 45 graus mais 60 graus, que resulta em 105 graus, ok? É isso aí. Próximo exercício. Os pontos A e B do plano cartesiano, com K menor do que zero, estão alinhados com a origem. Opa! O coeficiente angular da reta que contém esses pontos é? Bom, pois bem, pessoal, olha só. Nós temos o ponto A com coordenadas 2 e K. Temos também o ponto B com coordenadas 2K e 1, de acordo? E a origem que tem coordenadas 0 e 0. Nós sabemos que os três pontos, de acordo com o enunciado, estão alinhados. E sabemos que quando dois pontos estão alinhados, aliás, quando os três pontos estão alinhados, né, o determinante a partir das coordenadas dos três pontos resulta em 0. Não é verdade? Então, eu considero as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B e as coordenadas da origem. Tá? Os três estão alinhados, o determinante tem que dar 0. Esse determinante eu vou desenvolver utilizando a regra do cara engraçado, a regra de Sarros. Eu repito, né, as duas primeiras linhas aqui embaixo, eu repito a primeira linha, repito a segunda linha e desenvolvo o determinante usando a regra de Sarros. E a regra de Sarros, nós já vimos isso em outras aulas, consiste no quê? Olha só que fácil. Multiplico os elementos da diagonal principal, né? E os elementos das duas paralelas a ela, certo? Então, vamos lá, com calma e paciência, tá bom? 2 vezes 1 dá 2. Vamos colocar 2 aqui. 2. Bom? 2k vezes 0 vezes 1 dá 0. E 0 vezes k vezes 1 dá 0. Então, no sentido da diagonal principal, eu acho 2. Agora, pessoal, eu multiplico os elementos da diagonal secundária. Multiplico os elementos da diagonal secundária, né? Multiplico os elementos da diagonal secundária. E os elementos das paralelas. Lembrando sempre de inverter o sinal do produto obtido. Tá? Isso é importante. No sentido da secundária, da diagonal secundária, eu inverto o sinal do produto obtido. Então, 1 vezes 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes k vezes 2k dá 2k. Como eu inverto o sinal, ficamos com menos 2k. Esse é o determinante, aliás, menos 2k ao quadrado, né? Que tem que dar 0. Ora, então, eu tenho 2 igual a 2k ao quadrado. Isso me permite concluir que o k ao quadrado é 1. Se o k ao quadrado é 1, qual é o valor do k? Menos 1. Então, Miranda, o k não é mais ou menos 1? Exatamente, o k é mais ou menos 1. Só que aqui está escrito que o k é negativo no enunciado, acompanhou? Então, o k é negativo. Isso me permite concluir que o valor do k tem que ser o negativo, o menos 1. Claro que menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado é 1. Se k ao quadrado é 1, k pode ser mais ou menos 1, mas dentro desse contexto, o k é negativo. As coordenadas do ponto A, olha para lá, atenção. O ponto A tem coordenadas 2 e k, portanto, 2 e menos 1. O ponto A tem coordenadas 2 e menos 1. O ponto B tem coordenadas 2k e 1. O k vale 1, o k vale menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, o ponto B de bola tem coordenadas menos 2 e 1. De acordo? Muito bem. E ele quer o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Bom, como eu acabei de comentar, para achar o coeficiente angular da reta, dados os dois pontos pertencentes a ela, eu calculo diferença
entre as ordenadas, né? Dividido por diferença entre as abscissas. Então, a ordenada de B menos a ordenada de A, que é menos 1, ok? E a abscissa de B menos a abscissa de A. Prontinho. Em cima é 2, embaixo é menos 4. E simplificando, menos meio. Pronto. Acabamos de encontrar a alternativa correta. Alternativa A. Pronto. Muito bom. É isso. Mais um exercício, pessoal. No sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o coeficiente angular e a equação geral da reta que passa pelos pontos P e Q, sendo P o ponto de coordenadas 2 e 1, e Q o simétrico em relação ao eixo Y do ponto Q', com coordenadas 1 e 2, são, respectivamente, eu quero a equação da reta e o seu coeficiente angular. Reta essa que passa pelos pontos P e Q. O ponto P eu já conheço. Deixa eu colocar aqui para não esquecer. O ponto Q tem coordenadas 2 e 1. Eu não conheço ainda o ponto Q de queijo, tá? Mas eu sei que o Q de queijo é simétrico em relação ao eixo Y do ponto Q', que tem coordenadas 1 e 2. Então, tá, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui um pequenino sistema cartesiano, tá? Pronto, olha aí. Bom, tranquilo? Muito bem. Então, nós temos o sistema cartesiano, né? Esse aqui é o eixo Y, perdão, eixo X, eixo das abscissas, né? E esse aqui é o eixo Y, o eixo das ordenadas. O ponto Q' tem coordenadas 1 e 2. Então, o ponto Q' está aqui, ele tem coordenadas 1 para a abscissa e 2 para a ordenada. O simétrico a ele está do lado oposto, simétrico em relação ao eixo Y, né? De tal forma que a distância do ponto Q ao eixo Y é igual à distância do ponto Q' ao eixo Y, né? O eixo Y representa aqui o está contido na mediatriz do segmento de extremos Q e Q'. Os dois pontos possuem a mesma ordenada, já que são simétricos em relação ao eixo Y. E possuem, pelo mesmo motivo, abscissas representadas por números opostos. Se o ponto Q' tem a abscissa 1, o ponto Q tem a abscissa menos 1. Então, o ponto Q de queijo tem coordenadas menos 1 e 2. Então, notem, se dois pontos são simétricos em relação ao eixo Y, eles possuem a mesma ordenada, e as abscissas são números opostos. Por outro lado, se os dois pontos fossem simétricos em relação ao eixo X, o ponto Q estaria aqui embaixo. Os dois, portanto, teriam a mesma abscissa, mas se a ordenada do Q' é 2, a ordenada do Q seria menos 2. As ordenadas são opostas, tá bom? Tranquilo até aí? Muito bem. Para achar a equação dessa reta, dados dois pontos da reta, eu tenho o ponto P com coordenadas 2 e 1. E eu tenho o ponto Q com coordenadas menos 1 e 2. Para achar a equação da reta que passa por esses dois pontinhos, basta admitir a existência de um terceiro ponto qualquer, de coordenadas x, y, de tal forma que os três pertençam à mesma reta. E se os três pertencem à mesma reta, se os três estão alinhados, o determinante tem que dar 0. Agora, eu desenvolvo esse determinante exatamente como fiz no caso do exercício anterior. Eu utilizo a regra de Sarros, né? Repito as duas primeiras linhas aqui embaixo, multiplico os elementos da diagonal principal e das paralelas e multiplico os elementos da diagonal secundária e das paralelas. Mentalmente teríamos, olha só, 2x mais 2y menos 1, isso no sentido da diagonal principal. No sentido da secundária, menos 4, menos x, mais y, tudo isso igual a 0. Em outras palavras, eu teria 2x menos x resulta x, 2y mais 3y, e menos 1 menos 4 dá menos 5 igual a 0. Note que a equação geral da reta é da forma ax mais by mais c igual a 0. Portanto, nesta reta que eu encontrei, o azinho vale 1, o bzinho vale 3 e o czinho vale menos 3. O coeficiente angular da reta, a partir da equação geral, é menos a sobre b. Lembra? Comentei com vocês. Nesse caso, portanto, menos 1 dividido por 3. Portanto, o coeficiente angular da reta é menos 1/3
E a equação da reta é x mais 3y menos 5 igual a zero. Isso coincide com o que aparece na alternativa C. Ok, pessoal? Mais um exercício. O gráfico de y igual a f de x está esboçado na figura. Tá, então aqui eu tenho o gráfico de y, que é igual a f de x. Ok, f de 5 sobre 3 é igual a f de 3 sobre 5, então quanto vale f de 4 sobre 4? Bem, pessoal, essa aqui é a representação gráfica de uma reta. Nós sabemos que a equação reduzida de uma reta pode ser escrita dessa maneira. Ó. A equação reduzida de uma reta pode ser escrita dessa forma, onde m de Maria é o coeficiente angular da reta e o h é o coeficiente linear. O coeficiente angular da reta é tangente do seu ângulo de inclinação. Nesse caso, o ângulo de inclinação da reta vale 45 graus. O coeficiente angular da reta, tangente de 45 graus, é 1. O coeficiente linear da reta eu não tenho. O coeficiente linear da reta ele é desconhecido, mas ele indica onde a reta intersecta o eixo y. Então, olha só. Esse é o ponto em que a reta intersecta o eixo das ordenadas. Ele é o ponto de coordenadas 0 e h, onde h é o coeficiente linear da reta. Muito bem. A equação reduzida da minha reta, portanto, pode ser y igual a m vezes x. O m vale 1 e 1 vezes x dá x. Mais o h. H este que eu não conheço. Então, vou deixar assim, tá bom? Ocorre que, de acordo com o texto, y é igual a f de x. Então, eu posso trocar o y por f de x. F de x é, portanto, x mais h. Tá bom? Muito bem. Agora, eu vou usar essas duas informações. Olha, a primeira informação, na verdade, é essa. F de 5 dividido por 3 é igual a f de 3 dividido por 5. Ora, pessoal, o que é o f de 5? O f de 5 é aquilo que você obtém a partir da função f, colocando 5 no lugar do x. E o f de 3 é aquilo que você obtém a partir da função f, colocando 3 no lugar do x. Inclusive, lê-se f de 5 como sendo a imagem de 5. E a imagem de um número 5 é 5 mais h. Então, f de 5 seria 5 mais h. Eu vou dividir por 3. E isso é igual ao f de 3. O que é o f de 3? F de 3 é aquilo que você obtém colocando 3 no lugar do x. F de 3, portanto, é 3 mais h, dividido por 5. Muito bem. Agora, multiplicação em diagonal. 5, que multiplica 5 mais h, igual ao 3, que multiplica 3 mais h. E isso implicaria em distributivo, hein? 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes h, 5h. 25 mais 5h. Igual 3 vezes 3, 3 vezes h. 3 vezes 3, 9, 3 vezes h. Muito bem. Vamos isolar o h? 5h menos 3h, 2h. E 9 menos 25 menos 16, o que implica que o h é igual a menos 8. Acabamos de encontrar o coeficiente linear da reta. O coeficiente linear da reta é menos 8, de acordo? E agora vamos tentar encontrar o que ele pede, que é f de 4 dividido por 4. Lembrando, pessoal, que f de x é igual a x, olha para cá, ó, f de x é x mais h, portanto, x mais menos 8, x menos 8. Pronto. E f de 4 dividido por 4 é igual a f de 4 é o que você obtém colocando 4 no lugar do x. Pronto. 4 menos 8 dá menos 4, dividido por 4 é igual a menos 1. Tá bom? Então, encontramos a resposta, o que coincide com a alternativa B de bola. De acordo, pessoal? Muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até a próxima oportunidade. Grande abraço, bom estudo.